Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje fecho a semana de Soundbite com a Helena Pereira. Viva Helena! Olá, Ruben! Hoje conhecemos a última parte desta grande sondagem Público Antena 1 RTP, que nos últimos dias foi dando sinais de como está o país político. Hoje conhecemos a comparação entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Pois bem, apesar de ter caído na confiança dos portugueses em relação a fevereiro de 2024, do ano passado, Luís Montenegro continua a ser mais confiável, mais competente, mais honesto e capaz de defender melhor os interesses do Estado, na visão dos portugueses inquiridos nesta sondagem. Pedro Nuno Santos, do Partido Socialista, apenas consegue igualar o primeiro-ministro na questão: qual dos dois lhe parece mais capaz de combater a pobreza? Já quanto às eleições presidenciais, e estamos já também de olho nelas, se formos olhar para a percentagem de inquiridos que admite votar em Gouveia e Melo, 62% dos portugueses inquiridos dizem que sim. Já Marcos Mendes fica-se pelos 44%. Helena Pereira, pois bem, conhecemos estes dados, vamos então à análise. Na sondagem que conhecemos, Pedro Nuno Santos aparece atrás de Luís Montenegro em todos os indicadores. Pergunto-te se o PS tem um problema com esta má imagem de Pedro Nuno Santos. Sim, é verdade. Pedro Nuno Santos aparece nos vários indicadores atrás de Luís Montenegro, mas há aqui umas ligeiras oscilações relativamente à sondagem anterior. Ou seja, são feitas várias perguntas. Quem é que é mais competente, honesto, capaz de resolver problemas de habitação, educação, pobreza? Mas há aqui, em duas perguntas, uma alteração em que só em duas delas Pedro Nuno Santos, apesar de continuar atrás de Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos subiu em relação à última sondagem, que é na pergunta: qual dos dois lhe parece mais honesto? Pedro Nuno Santos sobe e Luís Montenegro desce em relação à última sondagem. E desce, neste caso, Luís Montenegro desce 6 pontos, Pedro Nuno Santos sobe 4 pontos, o que mesmo assim é uma mudança a registar e poderá ter a ver realmente com as últimas polémicas relativamente ao caso da empresa familiar de Luís Montenegro. A outra, para além desta, qual lhe parece mais honesto, é em qual dos dois deposita mais confiança. Aliás, são estas as duas perguntas, as únicas duas que têm a ver com esta característica ligada à confiança, à honestidade, e neste caso também Pedro Nuno Santos sobe 6 pontos e Luís Montenegro desce 3 pontos, ou seja, a percepção, apesar de Luís Montenegro continuar a ser melhor visto em cada uma destes itens, a percepção de Pedro Nuno Santos melhora relativamente à sondagem anterior, e não há aqui e até se pode verificar que a subida de Pedro Nuno Santos é expressiva nestas duas perguntas. Luís Montenegro é para os portugueses o principal culpado desta crise, mas não é assim tão penalizado. O que te pergunto é se isto quer dizer que os portugueses acham que a alternativa a Luís Montenegro é pior. A escolha em eleições é sempre uma escolha entre várias alternativas, entre vários candidatos, e portanto um candidato é tão melhor quanto for essa a percepção das pessoas relativamente aos seus concorrentes diretos. Há aliás pessoas do PST que até acham ou gostam de dizer que Pedro Nuno Santos é uma espécie de seguro de vida de Montenegro, porque enquanto Pedro Nuno Santos for líder do PS, Luís Montenegro terá menos com que se preocupar. Mas nesta sondagem deixa-me acrescentar que há aqui outro dado que ajuda também se calhar a explicar como é que, apesar de ser o principal culpado desta crise, mesmo assim Montenegro não sai tão beliscado como se poderia supor, que é quando se analisa a resposta dos inquiridos quais são os temas ou as suas preocupações que gostariam de ver tratados nesta campanha eleitoral. Isto é uma pergunta aberta e a maior parte das respostas
respostas de uma esmagadora maioria, 63% das pessoas, as preocupações são a saúde e a seguir 40% habitação. A saúde tem sido sempre o tema mais relevante para os inquiridos e a habitação está a ganhar, em relação à sondagem que foi feita da mesma forma no ano passado, está a ganhar a habitação mais preponderância. Se nós continuarmos a ver esta lista, questões como a corrupção, a honestidade, a transparência, aparece em 8º lugar, pronto, aparece nas 10 mais, mas aparece em 8º lugar. E, portanto, lá está, aqui também é uma questão de peso relativo. Aqui é que as pessoas dão mais importância, quais os fatores que as pessoas dão mais importância na altura de avaliar os candidatos ou o país ou a decisão sobre o seu sentido de voto. E por isso significa que as pessoas não dão não atribuem importância às questões de transparência, honestidade, e estão preocupadas com aquilo que impacta de uma forma mais direta e mais imediata no seu dia-a-dia. E por isso lá está, saúde, habitação e educação. Olhando ainda para as presidenciais, porque essa sondagem também nos dá algumas indicações e mostra-nos que Gouveia e Melo volta a ser o preferido, com a maior aceitação. Há algum tipo de surpresa nestes números? Não, esta sondagem vai, neste aspecto, na linha daquilo que têm sido as últimas sondagens. Há uma grande percentagem, neste caso 62%, de inquiridos que admite votar em Gouveia e Melo. Em segundo lugar aparece Marcos Mendes com 44% e depois, por esta ordem, António José Seguro e António Vitorino e André Ventura. Isto significa que as pessoas que realmente sinalizaram vontade de se candidatar às presidenciais mais cedo poderão estar a ganhar alguma vantagem com isso. Marcos Mendes apresentou-se oficialmente, Gouveia e Melo ainda não, mas está instalada a ideia clara de que será de certeza candidato. Por outro lado, se virmos, há outro quadro interessante que é a maior ou menor rejeição dos candidatos presidenciais, e neste caso André Ventura Paulo Raimundo e André Ventura surgem como os candidatos com maior taxa de rejeição. Isso terá a ver com o facto de serem os candidatos de extremos opostos, ou seja, os portugueses querem para Presidente da República, ou têm ao longo da história apostado em pessoas do centro do espectro partidário. A Gouveia e Melo não é uma pessoa que se identifique com, ou que os portugueses identifiquem claramente com um partido, porque não fez carreira partidária nem tem militância partidária, mas é colocado e tem o apoio de pessoas do PS e do PSD também, e é colocado ou visto realmente como estando nesse centro. Se virmos bem na taxa de rejeição, é realmente a pessoa com uma menor taxa de rejeição, que é impressionante, tem apenas 30%. Esta é a menor taxa de rejeição de todos. A seguir, com a menor taxa a seguir de rejeição, aparece novamente, lá está, Luís Marcos Mendes, o outro candidato, ou seja, continua aqui a haver uma espécie a esta distância, com base nestes dados, de duelo, ou de que os dois candidatos melhor posicionados para uma segunda volta nas eleições presidenciais, que poderão ser Gouveia e Melo e Marcos Mendes. É lógico que ainda falta algum tempo, falta ainda haver muito mais candidatos, nomeadamente na área da esquerda, que está com mais indefinição. Sampaio da Nova, por acaso, foi incluído nesta sondagem. Sampaio da Nova já foi candidato às eleições presidenciais, independente, ou seja, sem ligação, sem apoio oficial de nenhum partido, embora tivesse tido
o apoio das figuras na altura mais proeminentes do PS, mas surpreendentemente aparece com uma taxa de rejeição de 76%, muito elevada, o que para uma figura, eu não consigo encontrar aqui uma explicação muito óbvia realmente para Sampaio da Nova ter esta alta taxa, a não ser ou desconhecimento ou por já ter sido candidato noutra eleição. Este número, por acaso, também é surpreendente. E é um nome que o Bloco de Esquerda, nomeadamente, estava, ou muitos dirigentes e simpatizantes do Bloco de Esquerda estavam à espera que Sampaio da Nova se clarificasse a sua posição, ainda estarão à espera que ele diga ou não se está disponível para ser candidato, mas à partida é um fator também a ter em conta, então. E assim fechamos esta semana, Helena Pereira. Beijinho até segunda. Bom fim de semana. Bom fim de semana, até segunda. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.